O rádio chiava no silêncio gelado da noite. Entre estática e estalos esporádicos, uma voz rouca finalmente emergiu. Se alguém estiver ouvindo isso, por favor, não venham até aqui. Não procurem a verdade. O gelo não é apenas gelo. Eles não são humanos. Eu já não sou mais eu. Fim da transmissão. E então, silêncio absoluto. A mensagem foi captada por um satélite de escuta militar, mas nunca divulgada. Apenas um homem a ouviu em tempo real. Dr. Alan Foster, um analista do Departamento de Defesa especializado em anomalias de sinais. Alan já havia ouvido gravações estranhas antes. Pulsos de rádio de estrelas moribundas, transmissões de números sem origem conhecida, até mesmo mensagens perdidas de sondas espaciais. Mas essa era diferente. A voz carregava algo mais profundo do que desespero. Havia algo errado nela. Como se não fosse uma única pessoa falando, mas várias, misturadas, desajustadas no tempo. O código de origem indicava uma região inabitada no leste do Alasca, onde nenhuma base militar ou estação meteorológica deveria existir. Mas havia algo ainda mais perturbador. Quando Alan rodou a frequência através de um software de espectrograma, imagens emergiram do som. Não ondas normais, mas rostos humanos distorcidos, retorcidos em expressões de horror indescritível. Alan não deveria investigar isso sozinho. Mas a curiosidade sempre vence o medo. E foi assim que ele entrou no coração do pesadelo. Em menos de 48 horas, Alan embarcou em um voo para Fairbanks, Alasca. Usou credenciais falsas e um pretexto de estudo geológico para conseguir um helicóptero rumo à coordenada exata. Seu piloto, um veterano chamado Rick Donner, o encarou com uma expressão tensa. "Você quer ir para lá?" Rick perguntou, enquanto verificava os instrumentos de bordo. "Sim." "Algum problema?" Rick demorou a responder. "Isso não é um bom lugar." Alan ignorou. Cientistas não acreditam em superstições. O helicóptero partiu. Conforme se aproximavam do destino, o GPS começou a falhar. As telas piscaram e o radar ficou instável. Então Alan viu. No meio do nada, coberta por gelo e neblina, estava uma estrutura colossal. Não era natural. Não era humana. Era um coração metálico no meio do gelo. Um monólito gigantesco que se estendia muito além da superfície. E então, as sombras começaram a se mover. Uma presença escura subiu do solo, se espalhando como uma névoa viva. O helicóptero parou no ar, como se estivesse suspenso em algo invisível. "Não!" Rick gritou, mas foi tarde demais. A névoa negra engoliu tudo. O helicóptero entrou em pane, girando sem controle. Alan ouviu sussurros dentro da cabeça, antes do impacto. Ele nunca chegou a sentir o choque. Alan abriu os olhos, mas algo estava errado. O frio deveria estar insuportável, mas não era. Na verdade, ele sentia o gelo ao seu redor, mas não como algo externo, como se fizesse parte dele. Olhou ao redor. O helicóptero havia desaparecido. O céu parecia falso. As estrelas não piscavam. Elas eram fixas, como se fossem pintadas. E à sua frente, a porta da estrutura estava aberta. Alan sentiu uma força invisível puxá-lo para dentro. Seu corpo não resistiu. Os corredores do interior eram vastos, maiores do que o exterior deveria permitir. As paredes mudavam de textura, ora metálicas, ora pulsantes, como tecido vivo. E então, ele os viu. Pessoas presas no gelo, como fósseis esquecidos no tempo. Seus rostos estavam torcidos de terror. Mas havia algo mais assustador. Os olhos dele seguiam Alan. E então, uma figura se virou para ele. Era Rick. Mas Rick não era mais Rick. Seus olhos eram abismos negros. Sua pele pulsava como um reflexo distorcido. Área 51 foi uma distração. Alan. O verdadeiro segredo sempre esteve aqui. Atrás de Rick, um portal se abriu. E Alan viu o outro lado. Era um vazio pulsante. Um lugar onde o tempo não existia. Criaturas colossais, sombras sem forma, flutuavam naquela escuridão infinita. Elas não eram alienígenas. Eram algo mais antigo. Algo que se alimentava de existência. O Alasca nunca foi um território comum. Era um selo. Um portão trancado há milênios. E agora estava aberto. Eles me mostraram a verdade, Alan. Agora é sua vez. Rick tocou sua testa. E Alan entendeu tudo. O tempo se despedaçou ao seu redor.
Memórias de vidas que nunca viveu passaram diante de seus olhos. Ele não era mais ele, era apenas mais um eco. Meses depois, um novo analista do Departamento de Defesa ouviu uma transmissão perdida de rádio. Se alguém estiver ouvindo isso, por favor, não venham até aqui. O gelo não é apenas gelo. Eles não são humanos. Eu já não sou mais eu. Fim da transmissão. A voz era de Dr. Alan Foster, mas Alan estava morto. Ou pelo menos, não era mais ele. Se algum dia você ouvir falar de uma transmissão perdida vinda do leste do Alasca, finja que não ouviu.